tudo bem com vocês? Bom, na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as planilhas de cálculos de coordenadas e entender como que os dados coletados em campo, então, são aí trabalhados até nós encontrarmos as coordenadas totais do nosso levantamento. Em específico, nessa primeira parte, nós estaremos verificando os cálculos até encontrarmos aí as coordenadas parciais ou as coordenadas relativas do nosso levantamento. Então vamos lá, planilha de cálculos de coordenadas. Bom, nós vamos estar trabalhando aqui com a planilha de cálculo de uma poligonal fechada, que foi então realizada através de um levantamento topográfico por caminhamento, tá ok? Então a nossa planilha, ela é composta de alguns detalhes aqui. A primeira parte dessa planilha, aqui na primeira coluna nós dividimos as estações. Então nós temos aqui uma poligonal de 5 lados, né? A, B, C, D e E. 5 lados, ou seja, são 5 alinhamentos. E nós temos aqui os ângulos internos que foram medidos em campo. Então em campo nós conseguimos, através do limbo horizontal da nossa estação total, do nosso teodolito, esses ângulos internos medidos, e também coletamos o azimuth inicial, o azimuth de partida, né? Esses são os dados de campo, além das distâncias dos alinhamentos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é, assim que a gente colocou esses dados em campo, né, na nossa planilha de campo, nós realizamos o somatório dos ângulos internos medidos. Então, somei os ângulos internos medidos, deu 28 segundos aqui a mais do que 540, né? Já nós vamos explicar esse erro, esse excesso de medida aqui, como que a gente faz para distribuir esse erro. E aqui nós somamos também todas as distâncias dos alinhamentos, ou seja, encontramos o perímetro, simbolizado por 2P, né? Então, 2P é o perímetro 1216,46 metros. Aqui então, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é subtrair o somatório dos ângulos internos medido em campo com o somatório dos ângulos internos de uma poligonal de 5 lados. Então o pentágono ele possui o somatório dos seus ângulos internos em 540 graus. Basta você fazer aquela fórmula que nós já estudamos, 180 vezes n menos 2, é o somatório dos ângulos internos de uma poligonal. Então 180 vezes 5 menos 2, ou seja, 180 vezes 3, 540 graus. Temos então o erro de fechamento angular no valor de 28 segundos. Acontece que nós temos que calcular a tolerância do erro angular, que é simbolizado pelo T maiúsculo. Após nós calcularmos o erro de fechamento angular, nós devemos analisar essa tolerância, né? Então, uma referência para a validação de um levantamento topográfico é estabelecida na NBR 13133, que versa sobre os levantamentos topográficos. A tolerância, ou T maiúscula, pela NBR 13133, é dado que Bzinho vezes raiz de n é o valor da tolerância. Esse Bzinho aqui, ó, esse B, depende das diferentes classes de poligonais que nós estamos trabalhando, desde a 1P até a 5P. Então, por exemplo, a classe 3P vai ter o B, essa constante, em 20 segundos de tolerância. E n aqui na fórmula significa número de vértices da poligonal. No caso seria 5, né? Uma poligonal de 5 vértices. Então vamos selecionar aqui a tolerância da classe 3P nesse exercício, porque essa é a nossa exigência que nós arbitramos aqui, né? Arbitramos aqui nesse momento. Então o T maiúsculo é dado por 20, que é a tolerância, o B da tolerância da classe 3P, vezes raiz de 5. E nós temos aí o valor de 44,7213 segundos, aproximadamente 45 segundos. Isso significa que até
45 segundos de erro linear é aceitável. O nosso levantamento satisfaz, então, as condições, né? Os dados que nós levantamos em campo satisfazem o levantamento topográfico que nós estipulamos. E se o erro angular cometido no levantamento for menor do que a tolerância, a próxima etapa será a distribuição desse erro. Porém, caso contrário, devemos aí voltar a campo para fazer novas medições. Portanto, o erro angular precisa ser menor do que a tolerância estipulada pelo trabalho. Senão, precisamos retornar em campo e fazer todo o levantamento novamente até que nós tenhamos aí o erro de fechamento angular menor do que a tolerância. Então nós procedemos com a distribuição do erro angular. Nós temos a mesma possibilidade de erro em uma medida em qualquer um dos ângulos da poligonal. Então essa possibilidade é a mesma, a possibilidade de haver um erro, de ter acontecido um erro de leitura, algum erro de fechamento ali ou de angulação, ele é possível de acontecer em qualquer ângulo, porque nós estamos utilizando o mesmo instrumento e é a mesma pessoa que está levantando essa poligonal. A indicação é essa. O ideal é que, para o levantamento topográfico, nós utilizemos o mesmo equipamento, não fiquemos aí trocando de estações totais ou de teodolitos, e que seja a mesma pessoa, ou seja, a mesma mão, o mesmo operador ali vai estar então levantando esses dados. Portanto, nós podemos proceder com a correção do erro da seguinte forma. Pegamos então o valor do erro angular e dividimos pelo número de lados da poligonal, ou o número de vértices dessa poligonal, fazendo com que haja uma distribuição aí do erro. O somatório dos ângulos dessa poligonal nossa deu aí 540 graus, 0 minutos, 28 segundos. Então, isso nos mostra que houve um erro de 28 segundos a mais. Assim, nós podemos pegar esses 28 segundos e dividir pelos 5 vértices da poligonal. Encontramos aí 5,6 segundos que devem ser distribuídos nesta poligonal. Porém, obviamente que nós não vamos pegar esse número quebrado, né? Olha só, 5,6 e distribuí-los. Não, nós podemos aí fazer a seguinte distribuição. Distribuímos 6 segundos em 3 vértices e 5 segundos em outros 2 vértices, ok? A literatura nos mostra que você pode, de forma aleatória, fazer essa distribuição conforme você quer, né? Mas essa é uma fórmula que eu escolhi para que nós possamos ter aí valores fechados, né? 6 e 5 segundos para cada vértice. Então nós fazemos isso agora, corrigimos os ângulos através da distribuição do erro. Aqui, nesse ângulo corrigido, nós tiramos 6 segundos. Aqui nós tiramos também 6 segundos, aqui de 50 para 45, 5 segundos, aqui de 58 para 52 tiramos 6 segundos e aqui nós distribuímos aí 5 segundos. Por que foi subtração e não soma? Porque o resultado aqui, ó, os 28 segundos, foi um número positivo. No somatório aqui dos ângulos internos medidos, nós tivemos 28 segundos a mais do que 540 graus. Sendo assim, nós precisamos subtrair quando formos colocar o ângulo interno corrigido, tá bom? Se nós tivéssemos um valor menor do que 540 graus, então nós somaríamos para que a gente pudesse ter a correção dos ângulos. Bom, o próximo passo agora, então, é proceder o cálculo de azimutes. No campo, nós já calculamos o azimute de partida do alinhamento AB. Agora é necessário que nós coletemos os azimutes dos outros alinhamentos também, né? Dos outros vértices. E para isso nós devemos considerar a seguinte fórmula através aí da coleta de ângulos horários. Se nós coletamos no campo ângulos horários, portanto agora nós utilizaremos essa fórmula aqui. E essa fórmula é dada por azimute anterior mais o ângulo interno horário. Mais ou menos 180 graus ou menos 540 graus. Como que é isso aí? Vamos lá. Você pegará então o azimute anterior mais o ângulo interno horário e se esse valor, se essa soma entre parênteses for inferior
a 180 graus, nós vamos somar 180 graus. Se essa soma entre parênteses ela for superior a 180 graus, mas inferior a 540 graus, nós subtraímos 180 graus. Se essa soma entre parênteses for superior a 540 graus, então nós subtraímos 540 graus, porque foi superior a 540 graus aqui. Então essa fórmula, com ela, você consegue calcular os azimutes de todos os ângulos horários que você levantou em campo. Então temos aqui um exemplo. Nós temos uma estação E1, onde nós estacionamos o equipamento, coletamos aqui o norte magnético, por exemplo, e nós então coletamos o azimute até tocar o alinhamento em questão, que está fazendo uma visada no ponto E2. O azimute coletado está aqui, ó, 27 graus, 35, 18. Ok? Agora, do ponto E2, nós também faremos uma visada em E3. Então, quando o equipamento for estacionado aqui, agora nós queremos descobrir o azimute desse ponto E2, desse levantamento E2. Qual é o azimute desse ponto E2? Se nós prolongarmos, então, a nosso alinhamento, fizermos um prolongamento dele e também considerarmos o eixo X, nós vamos entender que o azimute atual, o azimute em E2, ele vai ser esse ângulo, que é o mesmo ângulo aqui, né? Ele é simplesmente congruente com esse ângulo. O azimute aqui de E1 é exatamente esse ângulo aqui, mais 180 graus, mais o ângulo interno do vértice 2, do alinhamento E2, E3. Então, dessa forma, nós temos que a fórmula que nós vamos utilizar é azimute anterior, ou seja, aqui em verde, azimute anterior, mais o ângulo interno, mais 180 graus. E assim nós encontramos então o azimute de E2. Retornando então para a nossa tabela e utilizando essa fórmula, nós vamos fazer então o azimute anterior, o azimute de A, né? E vamos somar 180 graus. Na verdade, vamos somar os 131 graus, 25 minutos e 45 segundos. Então, azimute anterior mais o ângulo interno horário, 131. Esse valor aí vai dar mais do que 180. Então, nós vamos subtrair de 180 graus e vamos encontrar 0 graus, 48 minutos, 28 segundos. Esse é o azimute no ponto B. E para encontrar os outros azimutes, nós fazemos a mesma coisa. Nós pegamos esse azimute anterior, já que a gente quer achar agora o azimute de CD, nós pegamos o azimute anterior, somamos com o ângulo interno em C, e então somamos com 180 graus, porque o valor dessa soma entre parênteses é menor do que 180. E aí conseguimos o valor do azimute. E assim procedemos até encontrarmos todos os azimutes e completarmos a coluna de azimutes, então. Próximo passo seria o cálculo das coordenadas relativas não corrigidas. Aqui agora eu peguei apenas uma parte da tabela, a partir de alinhamento, azimute e distância, e agora eu vou criar uma nova coluna, projeções. As projeções em X, que é o ΔX, e as projeções em Y, que é o ΔY. Como que eu faço para calcular esses números que estão em vermelho aqui, que são as projeções? A projeção é dada em X por seno do azimute vezes a distância. Então, como nós já estudamos isso também, já mostrei vídeos para vocês acerca desse assunto, aqui em ΔX, nós vamos fazer então o seno do azimute, 49 graus, 22, 43, vezes a distância em metros.
nós temos então aqui a projeção em x, 265. E para encontrar a projeção em y, nós vamos fazer então o ΔY é igual a cosseno do azimuth, então cosseno de 49 graus, 22,43, vezes a distância, 350 metros. Então temos aqui a projeção em y. Procedemos os cálculos, né, para todas as projeções, fazendo seno do ângulo vezes a distância, achamos para x, cosseno do ângulo do azimuth vezes a distância, encontramos a projeção para y, completamos toda a coluna. Aí a gente procede então com o somatório do ΔX e com o somatório do ΔY. Agora temos os valores somados então das projeções em x e das projeções em y. Próximo passo é calcular o erro do fechamento linear. Esse erro do fechamento linear é o erro absoluto que nós falamos, né? Esse EFL, porque nós já calculamos então o EFA, né? Que é o erro de fechamento angular. Agora nós vamos realizar então o erro de fechamento linear, porque nós já cuidamos dos ângulos, já distribuímos o erro angular, agora o que sobra é o erro linear. Porque se houve então erro na angulação, certamente alguns alinhamentos ficaram menores e outros maiores. Então precisamos adequar esses alinhamentos. E para isso, como que a gente faz? O erro de fechamento linear é literalmente a aplicação do Teorema de Pitágoras. Basta você pegar aí a raiz do somatório das projeções em x, elevar ao quadrado, mais o somatório da projeção em y. Portanto, nós temos aqui que o erro de fechamento linear é a raiz de 0,715 ao quadrado mais menos 0,758 ao quadrado. Então, o erro de fechamento linear é 1,289564 metros. Ou seja, é um erro de fechamento de distâncias. Você saiu de um ponto inicial e você então quer chegar no seu ponto final, que é o mesmo ponto inicial, né? Nós estamos trabalhando com uma poligonal fechada pelo método do caminhamento. O ponto inicial deve ser o ponto final. Porém, houve aí uma abertura, né? Uma diferença entre os dois pontos de início e de chegada de 1,28 m. O relativo que vai nos dar, então, a precisão do nosso levantamento. Então, o que nós fazemos é dividir o erro do fechamento linear sobre o perímetro. Então, o erro de fechamento linear que nós encontramos na tela anterior, né, é 1,289564. Esse erro de fechamento linear é o erro planimétrico, né? Então, erro de fechamento linear sobre o perímetro, a somatória dos alinhamentos, vai dar o nosso erro de fechamento, o erro relativo, na verdade. Então, nós temos que entender uma coisa. O erro relativo ele é dado por uma razão, por uma fração. 1 metro para tantos metros, né? Então, por exemplo, 1 para 1000 ou 1 para 10.000. Então, exatamente por isso, nós temos que dividir tanto o erro de fechamento quanto o perímetro pelo erro de fechamento linear, para que, dividindo então o erro de fechamento por ele mesmo, nós tenhamos o número 1 nessa fração e nessa razão. Então, assim, dividindo pelo erro de fechamento linear, tanto o próprio erro de fechamento, o quociente, quanto o denominador, que é o perímetro, nós teremos aí 1 para 943 metros. Esse é o nosso erro relativo. Isso quer dizer que nós temos uma margem de erro de 1 metro para cada 943 metros percorridos. Então, o erro relativo, como eu disse, indica a precisão desse levantamento. Então, está associando o erro de 1 metro para 943 metros nesse caso. Quando nós pegamos aí a NBR, verificamos a qualidade da poligonal e o erro linear relativo máximo admissível, nós vemos que o erro relativo do nosso levantamento em questão, sendo 1 para 943,
Isso significa que nós temos aí uma precisão baixa. O nosso levantamento com esses dados coletados em campo não apresentaram boa precisão. A precisão então é baixa. A precisão mínima que nós queremos no levantamento urbano seria uma precisão boa, de 1 para 10 mil, por exemplo. Um levantamento com uma estação total em um meio urbano. Um levantamento em meio rural poderia ter uma precisão regular ou precisão média. Mas no nosso caso a precisão foi baixa, então a qualidade do levantamento não apresentou bons resultados. Portanto, agora nós precisamos calcular a tolerância do erro linear que nos é dado através da NBR 13133. Suponhamos que nesse exercício nós adotamos a tolerância de 1 para 1000, ou seja, nós temos aí o erro de 1 metro associado a cada 1000 metros do nosso levantamento. Nós vamos observar que o erro relativo do nosso exercício em questão é 1 para 943 metros. E a tolerância linear adotada para esse exercício foi de 1 para 1000. Portanto, o erro relativo foi maior do que a tolerância. Isso significa que o nosso levantamento não satisfaz. Os nossos dados não são tolerados pela tolerância linear mínima que nós adotamos. Ou seja, nós precisamos retornar ao campo e coletar aí novas informações. Suponhamos então que nós retornamos a campo novamente e fizemos um novo levantamento topográfico, agora dessa vez com o erro de fechamento linear menor do que a tolerância linear. Isso significa que agora o levantamento satisfaz nossas condições, tá bom? Apenas por uma questão didática, detalhe, nós vamos continuar usando os mesmos dados do início dessa questão, que foram aqueles dados que eu fui bolando, mexendo, quebrando cabeça e coloquei então esses dados aí novamente para que não fosse necessário mexer naqueles dados lá, né? Então vamos lá, por uma questão didática vamos permanecer com esses dados aí.